Olá, você que acompanha as transmissões do canal GB Cult, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje teremos a volta do longa-metragem. Sim, já estávamos com saudade. E ele traz essa história sensacional dos três justiceiros resolvendo mais um caso. E claro, os bandidos não irão dar mole para eles. E que terão até de se dividirem para dar conta da situação. Uma trama envolvente com muita ação. Nessa aventura, Kit Carson demonstra seus sentimentos calorosos para com seu sobrinho Kit Wheeler. E então, vamos ouvir, ver e narrar juntos essa história que está sensacional? Vem comigo! Versão brasileira, GB Cult. Os Anjos da Justiça. Depois da última aventura, Tex se une a seu filho e a Kit Carson e parte para as nascentes do Rio Colorado. Os três Rangers ficam na margem norte do Grande Rio. O território, muito acidentado, é escassamente povoado e abundante em caça. Pro quiaba! No dia em que eu sentir que já estou velho demais para sair atrás da encrenca, venho pra cá. Arranjo um terreno para fazer uma casa e passo o tempo todo caçando. Ideia cheia de bom senso, meu velho. Aqui há caça abundante e muita paz. Tex mal termina de falar quando uma detonação ecoa e uma bala passa raspando sua cabeça. Hã? Num piscar de olhos, os três estão de barriga no chão e revólveres em punho. Gostaria de saber quem é o cretino que quer estragar nosso café da Bahia? Fique de olho no morro à nossa frente. O tiro veio de lá. Fiquem vocês. Vou dar um giro e tentar apanhar esse patife pelas costas. Avançando cautelosamente, Kit contorna o morro e logo encontra os rastros deixados pelo desconhecido. O amigo já foi embora. Aqui estão as pegadas de seu cavalo. E as marcas deixadas por suas botas. Aqui montou o cavalo. Diacho, essa é nova. E aqui, mais pegadas da bota. Quem pode usar botas preguiadas por estas bandas? O sinal de Kit, vamos! Era de se imaginar que o safado daria no pé. Pouco depois, eles se reúnem e, seguindo os rastros, chegam ao pico do morro. Aqui está, um cartucho de Winchester, e disparado há pouco. Quem poderia ser? Interessa saber? Bem que eu gostaria de ver cara a cara quem se diverte estragando a refeição dos outros. Oh, santo! Carson corre para o acampamento. Maldito seja esse patife! Vamos voltar também. Esse homem já deve estar longe, e os nossos cavalos ainda estão cansados para iniciar uma perseguição. Notou os rastros do homem? As botas preguiadas? Sim, o que acha disso? Que o nosso homem não é um cowboy, mas alguém mais acostumado a andar a pé do que a cavalo. Um caçador, por exemplo. Um caçador? E por que te daria em nós? Por acaso temos cara de coelho selvagem? Talvez tenha nos confundido com ursos. Muito engraçado. Sobrou alguma coisa? Quase a metade. O resto queimou. Os três aventureiros consomem rapidamente o que sobrou da caça, enquanto o café esquenta nas brasas da fogueira. Mantém um conselho de guerra. Não gosto de gente que atira em mim sem dizer olá. Por isso, se estiverem de acordo... Claro! Quero pegar o saudito que estragou o nosso assado. Naquele momento, em uma cabana localizada a cerca de 15 quilômetros do local onde foi disparado o tiro contra Tex... Procurou pelo menos cobrir seus rastros? Claro! Segui o Riacho Potter pelo menos por 5 quilômetros e só saí perto da cascata. De qualquer forma, você fez mal. Eram 13 e você estava sozinho.
Se eu tivesse acertado um, só restariam 2 para enfrentarmos. O inverno está cheio de C, Bill. Da próxima vez, veja se usa um pouco mais de cérebro e não seja tão impulsivo. Pro quiabo, quando penso no que nos fizeram... Isso não adianta, Bill. Eles poderiam pensar em vir pra cá e a coisa não seria nada agradável. O que podem fazer aqui? Nestas montanhas não há pastos para os seus sauditos animais. Não há pastos, mas nós estamos aqui e se reabrirmos as hostilidades, será o fim. Não sei. Agora estamos armados. Cale-se, Bill. Se está pensando em arranjar encrenca, vá sozinho. Nós temos mulheres e crianças. Saudação! Eu também tinha uma esposa e... Calma, Bill. O que está feito, está feito. Não adianta ficar lembrando. Agora, vamos procurar manter a cabeça no lugar e não comprometer o pouco que nos restou. Não permitiremos que os homens de Tender nos expulsem também de Yampa Flat. Mas, ao mesmo tempo, teremos de evitar contato com eles. É melhor ficarmos longe dessa gente. Está bem. Bravo, Bill. Assim é que eu gosto. Agora vá pro povoado e não saia de lá. Nós cobriremos os seus rastros. Aproveite e leve isto para minha casa. Diga à minha mulher para mandar a metade para Ted Egar. A mulher dele está doente. Certa. Depois de ajeitar a caça no cavalo, Bill se afasta da cabana, desaparecendo na densa vegetação do planalto. Naquele momento, aqui as pegadas entram no rio. Truque velho. Vá para outra margem, Kit. Vamos subir o rio, mantendo-nos nas 2 margens, até reencontrarmos os rastros daquele espertalhão. Os 3 amigos sobem o rio por cerca de 5 quilômetros e, no fim... Merda! Começo a suspeitar que o nosso homem desceu, em vez de subir o rio. Espere, talvez a gente reencontre os rastros junto àquela cascata. De fato, pouco antes da queda d'água, Aqui, papai, deste lado. Tex e Carson alcançam Kit e, depois de verificar os rastros, resolvem segui-los. É o nosso homem, e ao que parece, se embrenhou pela floresta. Em frente, e olhos abertos, pode nos armar uma emboscada nas árvores. Talvez seja melhor nos separarmos. Eu sigo a pista e vocês ficam dos 2 lados, para me protegerem dos flancos. Assim eles fazem por cerca de 3 quilômetros pela floresta. Até que Kit faz um sinal para se reunirem. O que foi? Veja lá embaixo. Uma cabana. E construída de modo a atrapalhar a passagem de quem pretende penetrar nos montes. O que faremos? Parece que só nos resta seguir em frente, não? Kit, fique de olho na janela. Eu cuido da porta. E Carson toma conta do terreno em volta. São 3. E pode apostar que são os mesmos nos quais Bill atirou. Ei, da cabana! Fiquem onde estão. Se quiserem falar, que um só avance. E de mãos pro alto. Certo, eu vou. Com as mãos levantadas, Tex faz Dinamite avançar devagar em direção à casa. Raios, veja aquela estrela. É um xerife ou algo parecido? Acho melhor a gente ficar mais hospitaleiros. Venha. Bom dia, forasteiro. Pode abaixar as mãos. Vimos a sua estrela e agora sabemos que não temos nada a temer. É bom ouvir isso, mesmo que um pouco tarde. Temiam visitas pouco agradáveis? Na verdade, não esperávamos ninguém, e nesta região todo forasteiro é considerado inimigo. Uma atitude pouco hospitaleira essa, senhor? Willie Rick, e este é Mountain Spring. Prazer, meu nome é Tex Wheeler, e estes são meu filho Kit e o meu amigo Kit Carson. Prazer em conhecê-los.
Querem entrar na cabana? Obrigado, mas antes gostaria de fazer uma pergunta. Viram passar por aqui um cavaleiro há 1 hora mais ou menos? O homem a cavalo? Não, nós. Quieto, Monty. Deixa que eu falo. Sim, nós vimos, Sr. Wheeler. Ele atirou em você, não foi? Sim, sabe quem é ele? Não querem entrar? Sentados falaremos melhor. E vocês conhecerão toda a situação. Os 3 amigos seguem Willie e Monty. Pouco depois, estão conversando diante de uma garrafa. Antes de lhe dizer quem foi, deixe-me explicar por que o nosso amigo agiu daquela maneira. Ele pensou que vocês fossem homens de Tom Tender, e posso garantir que se ele estivesse aqui, iria pedir 1000 desculpas. Não é um mau elemento, mas os homens de Tender sacaram a mulher dele, e desde então só espera a ocasião de se vingar. Entendo, mas um assassinato não justifica outro. Não há xerife nesta região. Xerife? Lá no povoado há um cara que diz ser o xerife, mas se ele é um xerife, eu sou Abraham Lincoln. Quem faz a lei aqui é Tom Tender, o proprietário do rancho TT, e com ele pode esperar uma descarga de chumbo grosso nas costas. Ou faz como estamos fazendo, depois que destruíram nossas casas e plantações. Ou seja, procuramos um lugar nas montanhas, fácil de defender, e aqui nos estabelecemos com a família. Vocês são agricultores? Sim, senhor. Não acho que trabalhar a terra envergonha alguém. Também estou plenamente de acordo. Mas Tender e seus vaqueiros pensam diferente, e não respeitam ninguém. Eu gostaria de conhecer esse sujeito. Céus, quer dizer que vão falar com Tender? Não precisamente, mas pode apostar que pretendo esclarecer a situação. Você falou no local onde suas famílias estão refugiadas. Quer nos acompanhar até lá? Nada contra. Assim vocês mesmos verão a que condições estamos reduzidos. Após percorrerem um caminho estreito que sobe através dos montes por cerca de 6 quilômetros. Pronto, ali é Yampa Flat. É neste pedaço de terra que nossa comunidade está condenada a viver. Logo, Tex e seus companheiros entram no amontoado de precárias cabanas, em cujas portas aparecem mulheres e crianças com semblantes e roupas que evidenciam as condições miseráveis em que vivem. É triste, não? Mas há 1 ano, a gente possuía casas decentes e campos onde as plantações começavam a vicejar. Primeiras nuvens. Pro quiabo! Como podem viver aqui em cima, isolados do mundo e nessas condições? Parte dos homens sai para caçar, outros vão juntar lenha, e o resto trabalha na terra. Agora entende por que o nosso amigo atirou em você? Está transtornado pela perda de sua esposa e de suas terras. Acho que sim. Então você já pode conhecê-lo. Aqui está ele, Bill Homey. O quê? Você pensa que eu vou enfiar o rabo entre as pernas? Calma, amigo. Embora eu tenha servido de alvo para o seu Winchester, aceita um trago para esquecer o ocorrido? Ora, eu pensava que... Já sei de tudo. O Willie nos contou. Parece que já sabe um bocado de coisas. Se minhas desculpas puderem ajudar, eu... Pode parar, amigo, e toque aqui. Incidente encerrado. Agora podemos ir molhar a garganta em minha casa? Será um prazer, e teremos chance de examinar melhor a situação. Em sua casa, Willie Rick, o líder da comunidade de Yampa Flat, mostra os documentos que comprovam os direitos de propriedade das terras de onde a comunidade for expulsa. Como vem, registramos os terrenos no cartório de Greenwood Springs. Mas a coisa não impressionou Tom Tender. Quando invocamos a ajuda do xerife de McCoy para nos proteger das ameaças de Tender, ele deu de ombros.
Quem é esse xerife? Red Basil, um cara que pensa com a barriga e jamais moveria um dedo contra Tom Tender. Na verdade, em McCoy não existe uma pessoa que ouse contrariar a vontade daquele prepotente, cujo rancho dá trabalho a toda a região. Deixe-me olhar esses documentos, Willie. Tive uma ideia. Aqui estão. Tex examina os mapas e os títulos de propriedade das terras. Ouça, Willie. Tem confiança em mim? Diacho, claro que tenho. Então traga papel e caneta. Vou ditar uma carta para você. E quanto ao resto, que Deus nos ajude. Vou buscar e volto já. Posso saber qual é a ideia? Claro, abram bem as orelhas vocês dois. No dia seguinte, os 3 justiceiros deixam Yampa Flat e, algumas horas depois, na margem do Colorado, preparam-se para se separar. Pelo que Willie disse, o povoado de Bridge deve ficar a cerca de 2 dias de McCoy. Como estamos na metade do caminho, acho que chegarão lá amanhã cedo, no máximo. Calculando mais um dia para comprar o que precisamos e outros 2 para voltarem a McCoy, acho que nos veremos de novo daqui a 3 ou 4 dias. Como faremos contato depois? Darei um jeito de avisar vocês. Mais perguntas? E se houver alguém em McCoy que me conheça? Vivi muitos anos no exército. Conheci um bocado de pessoas. É o risco que devemos correr. Em todo caso, você não precisará vir sempre a McCoy e para as provisões poderá mandar Kit. Bueno, era só isso. Adiós, e não vá se meter em muitas encrencas. Adiós, papai. Sim, e vocês também. Hasta la vista. Naquela noite, Tex entra em McCoy, dirigindo-se de imediato ao escritório do xerife. Ei, quem está pensando que... O Ranger! O xerife está? Sou eu, Red Basil, xerife do condado de McCoy. Prazer em conhecê-lo, xerife. Meu nome é Tex Wheeler. Ranger em missão especial. E aqui está a carta de autorização para agir em nome e por ordem do Departamento de Estado. Eu jamais iria imaginar que este pequeno centro pudesse atrair a atenção do comando dos Rangers. Na verdade, não o atraiu. Estou em McCoy apenas de passagem. A menos que minha presença seja necessária, aí ficarei quanto for preciso. Aqui as coisas correm muito bem. As pessoas daqui respeitam a lei, e tirando alguns bêbados de sábado à noite, as celas da prisão estão sempre vazias. É bom ouvir isso, xerife. Na verdade, estou viajando há muitos dias e, cansado como estou, não gostaria de perder tempo com idiotas barulhentos. Aqui poderá descansar comodamente. McCoy não é esconderijo de bandidos. Posso lhe oferecer alguma coisa? Por que não? Estou com a garganta cheia de poeira. Quiabo, o salão fica a 2 passos daqui. Toby Drum, o dono do salão, tem quartos arejados e limpos. Quanto à comida, poderá ir onde costumo ir, em frente a este salão. Obrigado pelo conselho, xerife. É um prazer. Nós, homens da lei, precisamos nos ajudar. Toby, este é Tex Wheeler, de passagem pela nossa cidade. Espero que lhe dê seu melhor quarto. Certo, xerife. O que vai beber, Sr. Wheeler? Oferta da casa. Ouviu, Bill? Chega um ilustre desconhecido com uma pataca na camisa e o velho Toby logo lhe oferece uma bebida, enquanto nós... Cale-se, Bud. Se ele te ouvir... Deixe que ouça. Pro quiabo. Esta cidade é livre e não será uma pataca que vai me meter medo. Bud! A pataca oferece uma bebida, amigos. Raios me partam. Fala sério? Claro, não querem beber. Hã?
Diacho, ouviu, Bill? Já tínhamos um xerife palhaço na cidade e agora aparece um ranger da mesma raça. Você está bêbado, Bud. Esqueceu o que o patrão disse? Para inverno, o patrão também. Estou farto desta cidade, onde tudo corre sempre nos trilhos. Cansado de só encontrar gente que tem menos coragem do que uma ovelha. Não dê ouvidos, forasteiro. Bud sempre fica assim quando bebe além da conta. Não se preocupe, amigo. Nunca ligo para as palavras dos bêbados, dos loucos e dos imbecis. Deus do céu! Ao ouvir isso, Bud leva a mão ao revólver e aponta para Tex. Mas, antes que possa apertar o gatilho... Vejo que não está tão bêbado assim, Sr. Bud. Por isso não sei se o considero um louco ou um imbecil. E agora, ou pega o revólver de novo, e eu o considerarei um louco suicida, ou o deixará onde está e sairá daqui demonstrando ser um tremendo idiota. Escolha! Forasteiro, mandei gente para o cemitério por muito menos do que isso. Acredito, mas tenho certeza de que acertou esses infelizes pelas costas. O novo insulto faz Bud perder completamente a calma. Num gesto repentino, tenta recuperar a arma. Droga! Uma terceira bala faz o chapéu do homem voar. E uma quarta passa raspando perigosamente sua orelha. Não se assuste, só quis deixar uma marca deste nosso agradável encontro. Espero que isso tenha servido de lição, mas se você se aproximar outra vez de mim portando uma arma, vai ganhar uma passagem para a penitenciária mais próxima. Saldito! Vamos, Bud, não faça mais besteiras. Vamos embora daqui. Pro inverno, eu... Puxa, quem diria? Bud é um dos melhores atiradores de Tom Tender. Uma coisa eu te digo. Se esse Ranger ficar na cidade, teremos encrencas. Raios! Não acha que foi duro demais com ele? No seu lugar, eu... No meu lugar estou eu, xerife. E sei muito bem o que faço. Você é muito rápido no gatilho, mas a partir de agora, é bom que fique de olhos bem abertos. É um bom conselho. Bud é um homem de Tom Tender, um dos mais eficientes com o gatilho. E Tender é praticamente o dono de McCoy e das terras aqui em volta. Quer dizer que Tom Tender manda e desmanda por aqui, não é? Sim, acho que se pode dizer isso. É bom saber. A nossa. A sua saúde e que o céu nos proteja. No dia seguinte, no rancho TT... Bom dia, Sr. Tender. Oh, é você, Rapid. Sente e sirva-se. O café ainda está quente. Os homens estão prontos para reunir os animais? Sim, exceto Bud Hogan. Disse que precisa ir ao povoado. Ao povoado? Ele não esteve lá ontem à noite? Sim, eu soube que ele e Bill Kirk passaram maus momentos ontem à noite no salão de Toby Drum. O que aconteceu? Bud não é do tipo de se afundar em encrencas. Mas ontem se afundou até o pescoço. Faltou pouco para que um Ranger o mandasse para o outro mundo. O quê? Um Ranger? O que ele veio fazer aqui? Não sei, patrão. Um Ranger em McCoy. Quem pode tê-lo mandado? Mangue de pulgas. Vai ver que um daqueles salditos caipiras entrou em contato com as autoridades federais. Quem? Aqueles que estavam nas terras perto do rio? Não acho possível, Sr. Tender. Eles foram para os bosques de Yampa Flat. Sei disso porque mandei Scott vigiar. Mas um deles poderia ter ido a Glenwood Spring ou até Denver. Isso explica a presença desse Ranger em McCoy. Não terei paz enquanto não souber como estão as coisas. Sele seu cavalo. Reúna os homens e diga que vamos à cidade.
Meia hora depois, Tom Tender, mais meia dúzia de cowboys galopam na estrada para McCoy. Um xerife em apuros. Talvez esteja se preocupando demais com esse Ranger, Sr. Tender. Bill disse que foi Bud que provocou o sujeito. Não é por causa de Bud que estou indo à cidade. A partir de hoje, Bud deveria beber só gasosa. Quero saber o que aquele Ranger veio fazer em McCoy. Pode ser que ele esteja apenas de passagem para algum outro lugar. Se for assim, melhor. Ficarei mais tranquilo. Mas se for diferente, terei de tomar minhas medidas. Medidas para um caixão destinado ao Ranger? São as únicas medidas que se pode tomar nesses casos, não acha? Uma hora depois, Tender e seus homens entram ruidosamente em McCoy. Espere-me no salão de Drum e que ninguém saia de lá. Nada de brigas, entendido? Certo, Sr. Tender. Venha comigo, Rapt. Vamos dar uma palavrinha com o xerife. Coitado, vamos estragar seu humor. Oh, Sr. Tender, que honra! Já estava saindo para ir ver. Cale-se e fique sentado aí mesmo, Red. Claro, Sr. Tender, às suas ordens. Arrume uma cadeira limpa para você, Rapt. Ok. Sentando-se na mesa, o arrogante Tender coloca um cigarro na boca e o xerife se apressa em acender um fósforo. Por que está tremendo, Red? Consciência suja? O que está dizendo? A minha consciência... Pode parar. Sua consciência me importa tanto quanto um palito queimado. O que quero saber é por que resolveu bancar o esperto. Quantos caipiras te pagaram para você chamar o Ranger? Ei? Isso me ofende. Não me faça rir. O único jeito de te ofender seria colocar um canhão apontado para essa sua pança. Eu fiz uma pergunta. Responda! Pode não acreditar, Sr. Tender, mas esse Ranger chegou à cidade por acaso. Hã? Continue. Fale sobre ele. Chama-se Tex Wheeler. Chegou ontem à noite e logo veio aqui mostrar suas cartas. Está autorizado a agir com os mais amplos poderes e pode apelar aos xerifes de todo o estado, se achar necessário. É um peso pesado. Viu timbres e assinaturas em seus documentos? Foi a primeira coisa que fiz. Temia que em Denver... Os documentos são de Denver? Não, senhor. Do Departamento de Estado. Nesse caso, não tem nada a ver com os meus negócios. Não sabe nem que o senhor existe. De resto, ele me disse que está em McCoy de passagem. Como nasceu a história com Bud Hogan? Tudo culpa de Hogan. Ele provocou o Ranger sem nenhum motivo. Sim, eu soube. É verdade que esse Ranger é um extraordinário atirador, xerife? Tão certo como as chamas do inverno, mais rápido que um raio. Naquele momento, em um dos quartos do salão de Toby Drum... Aqui está a água quente, Sr. Wheeler. Obrigado. Que barulheira é essa aí embaixo? São os cowboys do rancho TT. Chegaram há pouco na cidade. O Sr. Tender, dono do rancho, veio com ele. Posso lhe dizer uma coisa? Claro, amigo. Se eu fosse você, não apareceria lá, pelo menos enquanto esse bando de arroaceiros estiver na cidade. Uma estranha sugestão, amigo. Não poderia ser mais claro. Não foi bastante claro, Sr. Wheeler? O que o leva a crer que corro perigo se sair daqui? Ouviu alguma coisa?
Não, mas entre os homens que estão no salão está Bud Hogan. Ora, aquele palhaço de ontem. Chame como quiser, Sr. Wheeler, mas o fato é que feriu o orgulho de Bud, e ele não é do tipo de esquecer uma afronta. Ao que parece, está torcendo para eu conservar minha pele. Também não está amarrado à carroça de Tender? Que o quiabo carregue esse prepotente. Com sua mania de querer ser o figurão da região, impede o desenvolvimento de McCoy e prejudica os interesses de muitos comerciantes. De que modo impede o desenvolvimento da cidade? Não ilegalmente, espero. Tome como exemplo o caso daqueles infelizes. Sim, continue, Drum. Desculpe, acho que estou falando demais. Estou esquecendo que a qualquer momento você pode ir embora de McCoy e eu terei de ficar. Medo de Tom Tender? Sim, e não me envergonho de dizer. Bem, vou voltar para o balcão. E não esqueça o meu conselho. Fique tranquilo, Drum. Quando eu sair para o seu salão, vou colocar uma barba falsa e óculos escuros. Acho melhor guardar as melhores garrafas. Ontem se salvaram. Mas se esse Ranger descer enquanto esses caras estiverem aqui... Por que as pessoas sempre brigam nos salões? Ei, Tommy, traga outra garrafa. Já vou. Antes de servir seus perigosos clientes, o prudente taverneiro guarda um bom número de garrafas debaixo do balcão. Alguns minutos depois... Ei, Bud, veja quem está descendo a escada. Se quiser fazer barulho, estamos todos do seu lado. Esqueceu o que o patrão disse? Bud tem razão, o patrão disse. Mas eu pensei, o que pensa não me interessa. Vamos beber algo, Drum? Desta vez eu ofereço. Sim, senhor. Certo, Sr. Wheeler. Enquanto serve a bebida, Drum sussurra algumas palavras para Tex. Está todo mundo olhando para você. E daí? Olhar não mata ninguém. Tex bebe com calma. Depois, encaminha-se para a porta, seguido pelos olhares de todos os presentes no salão, mas nenhuma palavra é pronunciada. Até parece que alguém amordaçou esses cães. Deus seja louvado, minhas garrafas estão salvas. Então aquele é o famoso Ranger que te... Nenhuma palavra a mais, Ted. Ou eu. Calma, amigos. Até segunda ordem, nada de brigas. Dê as cartas, Lynn. Ok, Bud. Naquele momento... Bom dia, xerife. Oh, bom dia, Sr. Wheeler. Entre. Estávamos falando do senhor. Feitas as apresentações, o xerife dá um sorriso amarelo. O Sr. Tender e eu estávamos falando do incidente de ontem à noite. Bah, que incidente? Foi uma coisa à toa. É um otimista, Sr. Wheeler. Conheço bem Bud Hogan e sei que se trata de um grande atirador. É bom ficar alerta. Obrigado pelo conselho, mas é desnecessário. Eu sempre estou alerta. Essa é a razão pela qual ainda estou vivo, depois de ter enfrentado dezenas de patifes. E depois, acabo de ver seu homem no salão de Drum, e não me pareceu com vontade de me morder. Ordens minhas. Não quero brigas quando estou na cidade. Vai se demorar muito em McCoy. 4 ou 5 dias. Por quê? Só queria saber para ficar de olho no meu pessoal. Obrigado, mas repito, sei cuidar de mim muito bem. Bem, se não nos virmos mais, boa viagem e prazer em conhecê-lo. O prazer foi meu, Sr. Tender. Até logo, xerife. Até logo, Sr. Tender. O que achou, patrão? O homem é um osso duro, mas não representa perigo para nós. Agora estou seguro de que a presença dele aqui não tem nada a ver com aqueles cava-terras. Chame os homens e vamos embora. Já perdemos muito tempo. 4 dias depois, enquanto Tex e o xerife fazem a cesta na frente da delegacia, uma grande carroça entra na cidade e para diante deles. Salve! Você é o xerife? Vai começar? Sim, em que posso ajudar?
Algumas informações, xerife. Meu nome é Benjamin Sutton e comprei algumas terras de Willie Rick. Com certeza, eram terras que ele não pretendia ocupar. Tenho um recibo de venda aqui. Pode me indicar como chegar lá? Santo Deus! O senhor comprou terras de Rick? Algo errado. Rick me garantiu que as terras estavam livres de hipotecas e... Não estou falando da regularidade do negócio. Rick vendeu terrenos que o senhor jamais poderá desfrutar. O quê? Quer me explicar melhor? Aqui os agricultores não são bem vistos. A única coisa que o senhor poderá colher será um belo número de balas. Fala sério, xerife? Mas a lei não vai proteger meus direitos? Não vai me apoiar para eu ocupar minhas terras? Pelo amor de Deus, não entende que a lei não... Desculpe se me intrometo, xerife, mas parece que esse homem tem todos os motivos para pedir a proteção da lei. O ataque de Tender. E como aqui em McCoy é o senhor que representa a lei, este homem pode ocupar seus terrenos e pedir proteção ao xerife? Oh, meu Deus! Sabe contra quem eu deveria proteger este homem? Tom Tender e seus pistoleiros. Tender tira vantagem desses terrenos? Não, mas... Então esse sujeito não pode impedir que este homem desfrute daquela propriedade da forma que quiser. Se Tender pensa que pode infringir a lei, o senhor deve impedir. Quem? Eu? Só se eu fosse louco. Sr. Wheeler, quero lhe dizer uma coisa em particular. Com licença, amigo. Pois não. O que é? Ouça, Sr. Wheeler, disse coisas mais que certas, mas há algo que não sabe. Tom Tender controla todos os votos do condado e, se sou o xerife, devo a ele. Começo a entender. Agora, suponha por um momento que eu defendo os direitos dos idiotas que meteram na cabeça cultivar terras vizinhas ao rancho TT. O que acha que Tom Tender faria, admitindo-se que não mande algum de seus asseclas me sacar? Bem, ele não deixaria você se reeleger. Isso mesmo. Assim, por que eu deveria comprometer a minha carreira? Quer me ver arruinado? A lógica no que você diz. É bom ver que entende meu ponto de vista e... Um momento, deixe-me terminar. Tem lógica, mas não tem nem dignidade nem bom senso do dever. Esqueceu que essa estrela lhe dá direitos, mas também deveres? E entre os vários deveres de um xerife, há o de proteger os fracos contra a prepotência dos mais fortes. Por isso, escolha, senhor xerife. Ah! Ou cumpre o seu dever até o fim, mesmo contra Tender, ou eu mando um relatório a Denver e destituo você do seu cargo. E então? Lamento, Sr. Wheeler, mas só me resta uma coisa a fazer. Com a mão trêmula, o xerife tira a estrela e a estende para Tex. Faça todos os relatórios que quiser, mas a partir deste momento, peço demissão do cargo. Demissão aceita. Realmente era a única coisa que lhe restava fazer. Quanto ao senhor, vá ocupar suas terras. A partir de agora, e até a eleição de um novo xerife, eu represento a lei em McCoy. Obrigado. Eia! Merda e raios! Viu a cara do xerife de meia tigela? Uma comédia perfeita. Papai é demais. Conseguiu colocar as coisas de modo a apertar o xerife contra a parede. Agora, a arma da lei está em suas mãos. Mas não podemos esquecer que Tender tem outras armas, pistolas e rifles. De nós, por acaso temos biscoitos? Alegria Tio Kit, há cheiro de pólvora no ar. Naquele mesmo momento... Sei o que está pensando de mim, mas espere para me julgar. O que deveria esperar? Vai ver o que Tom Tender fará quando souber de tudo. Aí vai entender por que ninguém jamais se atreveu a contrariar a vontade do dono do rancho TT. Bah, estou pouco ligando para o que ele vai fazer.
O xerife que me antecedeu pensava como o senhor, e agora descansa no cemitério de McCoy. Foi Tender? Ninguém nunca soube. Foi encontrado aqui certa manhã, morto por uma bala disparada do telhado da casa em frente. O lampião da mesa ainda estava aceso, o que provava que o xerife fora morto à noite. Aliás, o meu antecessor tinha o costume de trabalhar até tarde. Ninguém investigou nada? E quem ia comandar as investigações? Bem, acho que você pintou um quadro bem claro da situação. Um terrível quadro, Sr. Wheeler. Com toda franqueza, eu não gostaria de estar no seu lugar agora. Adeus. Vai sair da cidade? Não, vou me hospedar no Drum. Ficarei aqui até que os fogos de artifício terminem. Estou lhe dizendo adeus porque acho que até amanhã o senhor estará fazendo companhia ao xerife que me antecedeu. Muito bem, até logo. Meia hora depois, no salão de Toby Drum. Quiapo, você tem coragem, Sr. Wheeler? Vejo que já soube da novidade. O xerife, ou melhor, o ex-xerife, esteve aqui e alugou um quarto. Naturalmente, ele me contou tudo. Língua de trapo? Agora a notícia já está correndo por toda McCoy, e pode apostar que antes do anoitecer, chegará também ao rancho TT. Quer me fazer um favor, Drum? Até 2, contanto que não se trate de... Fique tranquilo, jamais colocaria sua vida em risco. Então fale. Avise a todos aqui na cidade que se mantenham afastados da luta entre mim e o pessoal de Tom Tender. A partir de hoje, eu represento a lei no condado de McCoy, e se eu vir alguém brincando com arma, não perderei tempo em prendê-lo. Vou mandar direto pro cemitério. Quiabo! Com um aviso desses, praticamente ninguém vai querer meter o bedelho nos seus problemas. Não peço ajuda de ninguém, só quero que fiquem neutros. Não é pedir muito. Conte comigo, vou passar adiante as suas palavras. Obrigado, Drum. E agora, um último trago à saúde dos cidadãos de McCoy. Nisso, a cerca de 3 quilômetros de McCoy... Sim, pelo mapa que Rick nos deu, o lugar é este. Quiapo! Não restou nada da fazenda dele. Ainda bem que salvaram a pele. Pra dizer a verdade, eu esperava coisa pior. Em todo caso, temos madeira suficiente para fazer o que temos em mente. Se a gente tiver tempo. Fique tranquilo. Aposto que não receberemos visitas antes de amanhã. Vou soltar os cavalos. Você descarrega a munição. Depois cuidaremos do resto. Trabalhando duro, Carson e Kit transformam as ruínas da antiga fazenda em um fortinho rudimentar mais seguro. Agora vamos encher de terra o espaço entre as duas paredes. Assim teremos uma boa proteção contra os projéteis. Isso mesmo, mãos à obra. Kit não perde tempo. Em seguida, o toldo da carroça se transforma no teto da pequena fortificação. Droga! Um trabalho de profissionais. Sim, até que não ficou ruim. E agora? Que tal inaugurarmos nossa nova morada com um bom almoço? Bela ideia, meu jovem pioneiro. 15 minutos depois, a cerca de 1 quilômetro da fazenda... Ei, Steve, estou vendo mal aquilo que está saindo da chaminé a fumaça? Está vendo muito bem. Há cavalos e uma carroça perto da velha casa. De acha? Me parece que foi reconstruída parcialmente, como se alguém fosse morar lá. Caramba! O patrão vai ter um troço. Vamos lá ver. Logo depois... Kit, temos visitas. Salve, pessoal. Olá, amigos. Desculpe, mas estão pretendendo se estabelecer aqui? Sim, comprei estas terras de Willie Rick. Vamos viver aqui. Criadores de gado? Nem por sonho.
Eu e meu filho vamos cultivar grãos nestes terrenos. Santo Deus! Meu bom homem, creio que vocês foram enrolados por Rick. Se pretendem mesmo cultivar essas terras, vão acabar colhendo balas de chumbo. Já ouviram falar de Tom Tender? É a primeira vez. Que diabo é ele? É o nosso patrão. Ele detesta agricultores. Por isso, ouçam meu conselho, amigos. Deem fora daqui antes que se vejam encrencados até o pescoço. Conversa. Esta terra é nossa e daqui ninguém vai nos expulsar. Tudo bem, faça como quiser. Você está velho e talvez não faça questão de viver muito mais. Mas pense no seu garoto. Adiós. Dito isso, os dois cowboys se afastam a galope para levar a notícia a Tom Tender. Haha, eles te chamaram de velho, tio Kit. É, e você de garoto? Bueno, seu pai representou bem seu papel, mas nós também não fomos nada mal. Sim, agora só resta esperar a entrada em cena do grande Tender. Uma hora depois, no rancho TT, Pelos bifes de capataz, acabei de saber que aquele Saldito Range se autoproclamou o protetor dos fracos e oprimidos do condado. E agora vocês vêm me confirmar que esses homens se instalaram no rancho de Willie Rick? Muito bem. Se pensam que podem desafiar Tom Tender, vão se arrepender. Raft, pegue 10 homens e vá a McCoy. Acabou a conversa. Nem preciso dizer o que deve fazer. sim, patrão, pode deixar comigo. Vamos, homens. Nesta noite, McCoy terá um espetáculo extra de fogos de artifício. Logo, uma dezena de capangas deixa o rancho e, uma hora depois, avistam o povoado. Cubram o rosto, rapazes. Despachar um ranger pro inverno pode ter consequências. É melhor sermos prudentes. Pouco depois, o bando invade a cidadezinha, afugentando os poucos passantes. Naquele momento, Tex está saindo do escritório para ir jantar e imediatamente compreende a situação. Epa! Tom Tender deu as caras antes do previsto, Nosso herói torna a entrar no escritório, tranca a porta e se joga no chão. Quase ao mesmo tempo, uma tempestade de projéteis se abate ao redor dele. Pelo jeito vou ter que adiar um pouco o meu jantar. Furacão em McCoy. Descarregando suas armas com fúria selvagem, os homens de Tender passam a galope pelo escritório do xerife. Quando chegam na extremidade da rua, param e se preparam para voltar. Força, hombres! A raposa está na toca! Eu vi quando entrou às pressas! Vamos! Está claro como o sol que querem me ver morando no cemitério de McCoy. Bueno, agora vamos devolver a cortesia. Aí estão eles de volta, como previ. Isso, atirem bastante. Quando passarem pela minha frente... E 3. Parem! Melhor mudar de tática. Ele já bateu 3 de nós. Sam, fique aqui com os cavalos. Os outros venham comigo. Vamos dar um jeito de pegá-lo pelos 2 lados. Mas Tex está atento ao notar o grupo de homens atravessando a rua, adivinha a manobra e age rapidamente. Saudação! Saiam da rua, rápida! Pro inverno, a pele desse cara começa a custar caro demais. 4 homens fora de combate em menos de 10 minutos. E eu quase sou o 5º.
Vão pro quiabo! Acham que estavam indo a uma festa? Força! A vantagem agora é nossa! Vamos dar uma indigestão de chumbo naquele patife! Acabou! Acabou uma ova! Pelo que entendi, eles estão querendo cercar o Ranger. Aposto que vão conseguir liquidar o Ranger. Eu não apostaria! Nunca fui com a cara de quem usa uma estrela, mas esse aí parece que tem fibra. Jim, você e os outros atacam pelo outro beco. Eu ataco por este lado. Aquele canalha está na janela. Bueno. Parece que os amigos ficaram mais prudentes. Há 5 minutos que não aparecem. Acordaram? E acordaram bravos? Não estão economizando balas? Os 6 homens continuam a atirar por alguns minutos. No fim, ao verem que o adversário não dá sinal de vida... Ei, acho que acertamos o homem. Que diabo! Quase derrubamos o barracão. Vai dar uma olhada, Slim. A gente protege suas costas. Fique de olhos bem abertos. Não quero ir pro céu mais cedo. Avançando lentamente, o homem atravessa a rua e, a poucos passos da janela, descarrega alguns tiros. Depois, vendo que de dentro não chega nenhuma reação, toma coragem e vai até a porta. Parece que desta vez acertamos o cara. Venha, pombinho! Com a fechadura arrebentada e já seguro de si, o homem dá um chute na porta. E aquele é seu último gesto. Saudação! O Ranger ainda está vivo! Após empurrar o armário até a porta, Tex levanta-se e vai à janela. Antes que os adversários possam se recuperar da surpresa, abre fogo contra eles. Ainda estou aqui, coiotes. Venham me pegar. Para trás! Aos cavalos! Salta! Pouco depois, aterrorizados, os 3 homens remanescentes fogem por uma rua lateral. Após alcançarem seu companheiro que ficara com os cavalos, abandonam o povoado a toda velocidade. Vocês o liquidaram? Pro inverno! Esporrei o cavalo e fique de boca fechada. Naquele momento, que o quiabo os carregue. Acho que não voltarão tão cedo. Acabou? Desta vez sim, vamos ver o Ranger. Que concerto, amigos. Ei, não era você que tinha apostado na pele do Ranger? Quê? Eu? Nem por sonho. Lá está ele. Que diabo! Quem diria que ia conseguir sair com as próprias pernas? Sob os olhares admirados, Tex sai tranquilamente e, como se não houvesse acontecido nada, se dirige ao salão de Toby Drum. Por favor, gostaria que um de vocês avisasse o coveiro. Sem dizer mais nada, o Ranger entra no salão. Prazer em revê-lo, Sr. Wheeler. O que posso lhe oferecer? Um pouco de álcool, gaze e um copo de uísque. Não vai precisar também de um chapéu e uma camisa nova? Isso fica por conta da comunidade da cidade de McCoy. Com licença, fui enfermeiro no exército. Eu cuido desse arranhão no instante. Obrigado. Drum, bebida para todo mundo. Sabe, descobrimos as caras dos homens que você liquidou. Eram do rancho TT. Oh,
Acho que sabe o que quero dizer. Quer dizer que o Sr. Toltender vai pensar 2 vezes antes de mandar seus gorilas me fazerem uma visita de novo. E agora, a prosperidade de McCoy. Espero que, algum dia, cada cidadão desta localidade possa viver sem medo de ser expulso de suas terras. Belas palavras! Viva o Ranger! Eu bebo a sua saúde, Sr. Wheeler. Lamentando apenas não termos mais homens com a sua fibra aqui na cidade. Drew pôs o dedo na ferida, amigos. Até agora a gente se comportou como um bando de coelhos assustados. Diabo! Da próxima vez que Tender mandar seus homens fazer arruaça aqui, vamos nos defender. Quero ver se terão coragem, bando de ovelhas. Naquele momento... Raft, o patrão vai ficar louco de raiva quando souber do que aconteceu. Eu sei. Mas vamos adoçar a pílula com a notícia da eliminação daqueles 2 sujeitos que se instalaram no terreno de Willie Rick. Quer descontar tudo no velho e no garoto? É uma ideia. Claro que é, e não vai nos custar muito. Também acha. Assim, cheios de ódio e com as piores intenções, os 4 homens se dirigem à velha fazenda. Kit, vem gente aí. Eu ouvi. Vem de McCoy. Será que é Tex? Não. Papai assinalaria a sua chegada. Apague a fogueira. Seus reflexos podem indicar a nossa posição se houver um tiroteio. Até pra já. Apagaram a fogueira. Já nos ouviram? Pouco me importa. Ei, vocês 2 aí na casa. O que desejam? Vocês têm 5 minutos para botar suas tralhas na carroça e dar o fora. Caso contrário, mandaremos os 2 para o inverno. E vocês têm meio minuto para sair das nossas terras. O inverno está mais perto. Não diga asneiras. Nós somos... Saudação! Da próxima vez, vou mirar mais embaixo. Não vou falar de novo. Desmontem, depressa! Maldito velho cabeçudo! A desforra de Raft. 2 de vocês do lado direito. Vamos colocá-los sob um fogo cruzado. Bueno! Deixe que desperdicem balas, Kit. A terra que colocamos entre as 2 divisórias nos protege muito bem das balas deles. Não são mais que 4 ou 5. O que acha de eu ir lá fora dar uma olhadinha? Está louco? Vai arranjar uma bela dose de chumbo, garoto. Acho que não, tio Kit. Está proibido de sair daqui. Seu pai... Meu pai teria a mesma ideia. Não se mova, tio Kit. Antes que Carson possa detê-lo, o corajoso rapaz se arrasta para o lado oposto da construção e salta a parede. Os tiros vinham todos da frente. Por isso é impossível que haja alguém desse lado. Ei, parece que estamos desperdiçando chumbo. Aqueles 2 caipiras estão se fazendo de mortos. Daqui a pouco vão estar mortos de verdade. Daqui dá para ver o lado direito da casa. Vamos nos aproximar mais um pouco. Vejam os espetalhões. Estão querendo nos pegar pelo flanco. Bueno, vamos dar um sustinho neles. Alegria, amigos. Aí vai o resto. Meu Deus! Kit, o que aconteceu? Peguei 2 deles que estavam tentando nos surpreender pelo flanco. Quanto a vocês 2, fiquem onde estão. Se fizerem um movimento brusco, descarrego os revólveres em vocês. Te acho? Não atire. Pro diabo, Abe e Jimmy estão em apuros. O que faremos? O sujeito que os surpreendeu está no canto direito. Vamos atirar naquela direção. Assim nossos amigos poderão dar o fora.
Epa! Mas Carson localiza a posição dos outros dois adversários e entra em ação. E seu tiro é de tal forma preciso que desarma um dos homens e deixa o outro sem vontade de lutar. Saudação! Não é preciso mais nada para o Raft e seu companheiro saltarem sobre seus cavalos e partirem a toda velocidade dali, abandonando seus amigos à própria sorte. Foram embora, Kit. Como estão seus pombinhos? Parados como lagartixas ao sol, agora vou olhar os dois de perto. Pouco depois, Posso saber por que motivo querem nos expulsar da nossa propriedade? Pergunte ao nosso patrão. A gente só executa ordens. Seu patrão deve ser um belo patife. Por que quer mandar pro inverno gente que não fez nenhum mal a ele? Inútil desperdiçar fôlego, Kit. Temos que dizer isso ao palhaço que mandou esses dois anjinhos aqui. Por isso, venham fora e digam a Tom Tender para vir nos expulsar pessoalmente. Quanto a vocês, vão sumir destas bandas e ir procurar um patrão que os contrate como cowboys e não como pistoleiros. Sim, senhor. Vamos dar o recado. Isso mesmo. Carson e Kit ficam observando os dois homens até eles sumirem na escuridão. Bela diversão, hein, tio Kit? Sim, mas o melhor ainda está por vir. Pelo que sabemos sobre o caráter de Tom Tender, ele não vai engolir esta história facilmente. Tomara que pelo menos nos deixe passar a noite em paz. Oh, quanto a isso, podemos ficar tranquilos. Sabendo que estamos atentos, não vai tentar um novo ataque hoje. Ótimo. Então vamos descansar. 1 hora depois, no rancho de Tender, Fizemos o impossível, patrão. Mas... Chega! Não quero ouvir mais desculpas. Os fatos falam por si. 11 homens contra um e vocês fogem como coelhos, deixando mais da metade no chão. Tenho vergonha de vocês. Mas, patrão... Silêncio! No seu lugar, eu cavaria uma cova para enterrar a minha incompetência. Enxutados de McCoy como cães raivosos, e como se não bastasse, derrotados por aqueles dois cava-terras. Um velho e um garoto. Que vergonha! Nem sei se terei coragem de voltar à cidade. Vou ser motivo de chacota de todo mundo. Ninguém vai me respeitar. Tudo porque meus homens se revelaram um bando de imprestáveis. O prestígio do rancho TT está na poeira. Com isso, centenas de colonos virão para cá, arruinando os pastos com seus sauditos arados. isso não vai acontecer. E como pretende impedir? Não me faça rir, Raft. Espere para rir, Sr. Tender. Só preciso de mais uma chance e de 24 horas. Eu lhe garanto que não rirá mais. Então ouça, galináceo depenado. Eu te dou carta branca e as 24 horas. Mas, se nesse período não tiver mandado pro inverno tanto o Ranger quanto aqueles pés inchados, nunca mais apareça aqui. E agora fora! Já me aborreceram demais. No dia seguinte, no salão de Toby Drum... Bom dia, Sr. Wheeler. Dormiu bem? Muito bem, meu caro Drum. Tudo calmo? E quem se atreve a criar confusão com um xerife como você, nem os cães da cidade lá tem mais. Ao melhor xerife que McCoy já teve, E é o mais simpático barman que conheci. falando sério, Sr. Wheeler, vai ficar muito tempo na cidade? Até que as coisas funcionem como devem funcionar. Algo contra? Imagine, por mim, eu gostaria que ficasse para sempre. Com um homem como o senhor tomando conta da lei, meus negócios iriam de vento em popa. Seria o fim de móveis quebrados. Há muitas brigas na cidade. Toda vez que os homens do rancho TT vêm para cá,
Eles se sentem os donos da cidade, sempre procurando briga com outros clientes. Quando não encontram, brigam entre si. E o xerife? O que esperar de um gordo preguiçoso como Red Basil? Está comprometido até o pescoço com Tom Tender. Bem, meu caso com essa gente ainda não acabou. Mas quando eu deixar a cidade, haverá um xerife digno desse nome no meu lugar. É bom ouvir isso, Sr. Wheeler. E fique de olhos abertos. Não há perigo por parte das pessoas da cidade. Mas Tom Tender ainda tem muitos homens a seu serviço. Obrigado pelo conselho, Drum. Em seguida, o justiceiro sai do salão e segue para a estrebaria. Será que Kit e o velho Carson também receberam visitas? Pouco depois, Sim, eram 4 e insistiram em fazer barulho. Deviam ser os sobreviventes do bando que me atacou na cidade. Nesse caso, não se pode dizer que a noite passada foi boa para os homens de Tom Tender. Fracassaram com você e aqui também levaram uma bela esfregadela. A partir de agora, olhos bem abertos, amigos. Tender não é homem de engolir sapos sem tentar cuspi-lo. E vai procurar usar astúcia numa partida que sabe que não poderá vencer na força. Não é o caso de avisarmos as autoridades? Do jeito que Tender sempre agiu por aqui, não será difícil encontrar testemunhas de acusação. Não, meu velho. Tender deve ter amigos influentes no estado. Para não termos nenhuma surpresa desagradável, vamos jogar o jogo segundo as nossas regras. É claro que faremos um relatório bem preciso sobre cada iniciativa nossa ao comando. Onde podemos encontrar você, em caso de necessidade? Ou no escritório do xerife, ou no salão vizinho. O dono, Toby Drum, é uma ótima pessoa. Bueno. E mais uma vez, fiquem alerta. Até logo, filho. Tchau, papai. Até logo. Adiós. O dia transcorre sem incidentes. Ao pôr do sol, Carson decide dar uma corrida à cidade para fazer algumas compras. Não vou demorar, Kit. Quando voltar, vai encontrar o jantar pronto. Eia! Vamos, cavalinho. Mas a tranquilidade que reina ao redor da fazenda é apenas aparente. Tendo desmontado de seus cavalos a 2 quilômetros dali, Raft e seus homens observam o local. O velho está indo para McCoy. Vamos acabar com ele? Não, a esta distância corremos o risco de errar. E ainda por cima alertaríamos o garoto. Melhor esperar que vá embora. Depois colocaremos em ação o nosso plano. Os minutos passam lentamente. A certa altura, Raft faz um aceno e os homens avançam, se arrastando cerca de 50 metros. Finalmente, um último sinal desencadeia uma fuzilaria que sacode o ar. Diacho! Se quiserem minha pele, venho pegar panto de cães sarnetos. Desta vez não vai bancar o esperto, garoto. Saia desse canil, se quiser salvar a pele. A cortina de fogo. Sabemos que está sozinho. Renda-se, ou irá pro inverno no piscar de olhos. Desta vez não há escuridão para te proteger. Vão pro quiabo! Esse pequeno capataz é mais cabeçudo que uma mula. Fogo! 6 ou 7 a julgar pelos tiros. Vai ser complicado. Cuidado, está perto do canto esquerdo. Mas no canto do recinto só está o chapéu de Kit, que se arrasta até a abertura e dali abre fogo. Pra quiabo! Estou aqui, amigos.
Desperdicei muitas balas, mas 2 deles eu acertei. Rabbit, aquele moleque atira como um enquiabrado. 2 de vocês mantenham a porta sob fogo cerrado. Outros 2 controlam a paliçada. Vou iniciar a segunda parte do programa. O vento ainda está soprando. Dentro de 10 minutos, vão ver aquele moleque sair correndo dali. Mantenham ele ocupado. Não quero que perceba que estou indo para as costas dele. Buena! Podem atirar. Para mim basta mantê-los ocupados até a chegada do tio Kit. Enquanto isso, Raft já está a 100 metros da construção. Ótimo! Está soprando na direção do barraco. Seca como a garganta do inverno. Vai queimar como palha. E agora, aos cavalos. Fugiremos assim que tivermos liquidado o rapaz. Pronto, Rapt incendiou o mato. Tomara que o fedelho saia logo da toca, senão nós também corremos o risco de morrer assados aqui. No curral, os cavalos farejam o perigo e, alarmado com o comportamento deles, Kit não demora a entender o que se passa. Droga! Daqui a 5 minutos as chamas estarão aqui. Que diabo! Os cavalos não estão travados e vão fugir. Por 1000 raios, adeus esperança de usar um deles para tentar uma fuga. Mas se aqueles patifes pensam que vou mexer de chumbo facilmente enquanto fujo do fogo, estão enganados. Vou dançar conforme a música. Te quero ver se não vão dar o fora mais do que depressa. Kit rasga o forro de uma cela e espalha querosene nela. Depois, atira a cela em chamas na direção de seus adversários. Vamos ver quem será o primeiro a pular fora. Por alguns momentos, os 4 homens ficam perplexos com a atitude de Kit. E isso é o suficiente para que o fogo se espalhe. Pro inverno, o moleque tocou fogo no mato deste lado. Hombres, se não corremos pros cavalos, vamos ser assados antes daquele filho do quiapo. Os 4 bandidos não perdem tempo. Saudação! Espero que Raft apareça logo com nossos cavalos. Rabbit correu na direção dos cavalos logo depois de provocar um incêndio. Não vai demorar a aparecer. Após ver elevar-se a barreira de fogo entre ele e os adversários, Kit sai do seu esconderijo e começa a cavar rapidamente um buraco no chão. Em poucos minutos, cava um fosso onde pôde deitar-se, coberto por um cobertor molhado. Não é grande coisa, mas vai me proteger. O fogo atinge a construção da velha fazenda e as primeiras fagulhas começam a cair sobre Kit. E agora, que Deus me ajude. Nisso, não muito longe dali, Toca! Esse incêndio é na direção da fazenda. Por todos os quiabos! Certamente não foi Kit quem provocou esse fogo. Ele deve estar enrascado. Tex tinha razão quando me disse para não me afastar da fazenda. Céus, não quero nem pensar. Se tiver acontecido alguma coisa de grave com meu afilhado, eu não teria mais coragem de aparecer na frente de Tex.
Quando Carson chega em um ponto de onde pôde ver todo o terreno, sente um aperto no coração. Céus, tudo queimado, destruído. Fora de si, ele pensa em correr até as ruínas ainda fumegantes, mas o terreno muito quente o obriga a esperar. 1 hora depois... Meu Deus, como vou poder dar notícia a Tex? Pobre Kit. Tio Kit! Não tenha medo, tio Kit. Não sou um fantasma. Ainda estou neste mundo. Que o céu seja louvado, Kit. Sem dizer uma palavra, o velho Carson dá um forte abraço em seu afilhado. Ei, calma! Assim vai quebrar minhas costelas. Saudação. Pensei que você tivesse morrido no incêndio e... Imagino que tenha passado por maus momentos. Ouvi sua chegada, mas não tinha certeza de que era você. E preferi esperar que se aproximasse. Podia ser um dos homens de Tender. Como aconteceu? Kit conta os detalhes do ataque e Carson mal consegue conter sua ira. Cobras venenosas! Se você não tivesse tocado fogo no mato, estaria assado agora. Sim, eles usaram a tática indígena, mas não imaginavam que eu conhecesse o contra-ataque. Kit, esses patifes precisam de uma dura lição. Que diabo! Não pensei em outra coisa todo o tempo em que estive no buraco. Está claro que depois da derrota de ontem, decidiram jogar o tudo ou nada para nos mandar para o inverno. Vamos voltar à cidade e conversar com Tex sobre o que fazer. É melhor não. Papai poderia ser contra o plano que estou amadurecendo. E qual seria? Antes de mais nada, recuperar o meu cavalo. E depois, fazer aqueles patifes sentirem o mesmo que eu senti. Santo Deus! Está querendo incendiar o rancho TT? Quero fazer algo pior, tio Kit. Algo de que aquela gente se lembre por muito tempo. Enquanto isso, a cerca de 6 quilômetros do rancho, Raft e seus homens estão observando o incêndio, que após chegar às margens de um rio, vai se apagando aos poucos. Bueno, como eu tinha previsto, o fogo já não ameaça mais o nosso rancho. Agora podemos pensar no resto. Assim que descobrir o ocorrido, o velho irá correndo avisar o Ranger. E, se nos posicionarmos na estrada de McCoy, teremos 9 chances em 10 de mandar os 2 sauditos pro inverno. A ponte sobre o rio Cedar é um bom lugar para uma emboscada. Então vamos! Quanto mais rápido chegarmos lá, melhor será. Enquanto isso, Devagar para não afugentá-los. Demos sorte, Kit. Os cavalos atravessaram o rio e pararam naqueles pastos. Avançando lentamente, eles se aproximam dos animais, que por serem já domesticados, não se assustam. Em breve, Kit tem a satisfação de estar ao lado de sua montaria. Quieto, amigo. Quieto. Logo, o rapaz está montado e pronto para iniciar sua vingança contra os bandidos incendiários. E os outros cavalos? Eles nos custaram caro. Por enquanto vamos deixá-los aqui. Podemos ir buscá-los mais tarde. Meia hora depois... Ô, Raicho! Vamos procurar o gado. Não deve estar longe. Vasculhando o terreno do rancho, Carson e Kit encontram um rebanho de cerca de 1000 cabeças a uns 5 quilômetros da sede. Apenas 2 vaqueiros. Melhor para nós. Acordem, amigos. O sonho acabou.
Ah! Apanhados de surpresa, os dois cowboys não podem reagir. Depois de desarmar e amarrar a dupla, Carson e Kit movimentam a manada. Esses saltitos estão roubando a melhor manada do patrão. Mas não irão muito longe. A última cilada. Direto pro rancho, tio Kit. Assustada com os gritos e os disparos, a manada percorre rapidamente a distância que a separa do rancho. E, quando os homens que estão lá percebem o perigo, já é tarde demais para escapar. Saudação é um estouro! Vem direto pra cá! No curral, os cavalos sentem a ameaça e conseguem fugir. Depois de arrastar o curral, a manada parte para as duas construções que compõem o rancho. Depressa! Tubo nas traves! Saudação! E aí? Ai, meu! A ruidosa passagem do gado enlouquecido dura apenas alguns minutos, mas é o bastante para deixar atrás de si um rastro de destruição. Quando os assustados cowboys descem de seus improvisados refúgios, encontram-se diante dos revólveres de Carson e Kit. Espero que tenham se divertido, cavalheiros. Na verdade, não esperava que aquela manada fizesse tanto estrago. Foram vocês que botaram os animais contra o rancho? Claro! E acho que a brincadeira valeu tanto quanto a do incêndio do mato na nossa propriedade. Vá pro quiabo. Não temos nada a ver com isso. Não saímos do rancho desde ontem. Onde está seu patrão, o ilustre senhor Tom Tender? Provavelmente esmagado debaixo daquele monte de madeira. O patrão dormia no rancho. Então tirem o infeliz de lá. Se estiver vivo, vamos ter uma conversinha. Se estiver vivo, ele vai acabar com vocês. Deslocadas as toras de madeira, os cowboys encontram Tom Tender sem sentidos, mas quase sem ferimentos. Que sorte! A cama de ferro e o colchão o protegeram das patas dos animais. Vamos tirá-lo daí. Logo depois... Então ainda tem a coragem de ficar para gozar o espetáculo? Salditos! Bandidos! Eu... Nem mais uma palavra, senhor fanfarrão. O que queria? Tratar como tratou o Willie Rick e sua gente sem correr o risco de um dia pagar na mesma moeda. Até agora você tem mandado e desmandado por aqui, graças à conivência de um xerife de meia tigela. Mas agora seu jogo acabou. Ora, eu... Cale a boca. Depois que eu terminar e formos embora, poderá xingar à vontade. Seus homens queimaram a fazenda que estávamos reconstruindo e tentaram nos sacar por 2 vezes. No momento, damos o caso por encerrado, mas se formos molestados novamente, não haverá um canto no Colorado para proteger você dos nossos revólveres. E agora, boa noite e bom sono a todos. Depois que os 2 Rangers se afastam... Pro quiabo! Nenhum de vocês reconheceu o homem que estava com o garoto? Aquele que não falou nada? Ele mesmo. No início, estava de costas para a lua e não pude ver bem. Mas depois, quando se virou,
Vi que já o tinha visto. Conhece o cara? Não pessoalmente, mas ouvi diversas vezes no tempo que eu fornecia cavalos pro exército. Nunca ouviram falar de Kit Carson? Diabo! Quer dizer que aquele sujeito era Kit Carson? Em carne e osso. Um pouco envelhecido, mas não se esquece uma cara como a dele. Puxa! Kit Carson trabalhando como agricultor. Não diga bobagens. Ainda não percebeu o significado da presença dele e do Ranger ao mesmo tempo no condado? Diabo! Agora começo a entender. O caso Rick? Sim, esse caso chegou aos ouvidos do governador do estado e as autoridades mandaram esses dois abelhudos para investigar. Patrão, se isso for verdade, teremos problemas. O Ranger vai mandar um relatório sobre o ataque de Raft e dos outros e... Onde está Raft? Saiu ontem à noite. Disse que pretendia queimar a velha fazenda e depois dar um jeito no Ranger. Por todos os quiabos! Agora que sabemos como estão as coisas, temos que mudar de tática. Mexam-se, tratem de salvar o que der dessas ruínas e depois recolham os cavalos. Precisamos encontrar Raft o mais cedo possível. Se conseguimos impedir que ataque o Ranger, ainda teremos uma chance de contornar o caso. Enquanto isso, gostaria de saber qual será o próximo movimento de Tender. Eu também. Ele teve que engolir um grande sapo. E foi um milagre não ter explodido de raiva. De todo modo, o importante agora é informar Tex do que aconteceu esta noite. Pode ser que queira acelerar os tempos para botar Tender contra a parede. Sim, vamos ver. Pouco depois, Pare! O que foi? Vi algo brilhar atrás das rochas perto da ponte, como o reflexo de um cano de rifle. Os cavaleiros que tentaram sacar você ainda não voltaram pro rancho. Eu não ficarei admirado se estiverem ali, nos esperando. Sim. Seria uma chance de ouro para terminar o que começaram. Sim, há homens escondidos atrás das rochas e parece que estão de olho na estrada de McCoy. Uma emboscada? Contra quem? Logo saberemos. Vamos deixar os cavalos aqui e nos aproximar pelas costas deles. nisso, nas proximidades da ponte, Slim está de volta. Agora vamos saber se o truque deu certo. E então? Tudo certo, Raft. Bob espalhou a notícia do incêndio. Eu me escondi no beco atrás do salão de drum e vi o Ranger. estava indo para a estrebaria e aí não esperei para vir embora. Bueno, agora temos certeza de que vai aparecer a galope a qualquer momento. Esconda seu cavalo onde colocamos os outros e volte aqui. Acho que daqui a pouco vamos poder colocar a palavra fim na carreira daquele Ranger. Por um momento pensei que o cavaleiro que chegou há pouco fosse o homem marcado para morrer. Mas é óbvio que faz parte do bando. Foi deixar seu cavalo junto com os outros na curva do rio e agora está voltando para junto dos patifes. Isso me dá uma ideia, Tio Kit. Que tal se eu fosse até onde estão os cavalos? Para cortar qualquer chance de fuga desses sujeitos, né? Tudo bem, mas tenha cuidado. Pode deixar. Alguns minutos depois, Lá vem ele, como você previu. Esperem que chegue a ponte. Não podemos errar.
Tex, aqueles patifes esperam por ele. Só esperam que ele entre na ponte para descarregar chumbo nele. Bueno, está na hora de entrar em cena. Ah? Ei! Cuidado, Tex! Estão atrás das pedras. Raios, a voz de Carson. Ah! Meu ombro! Aos cavalos, depressa! Agora não fogem mais, Tex. Apanhados entre dois fogos, os sobreviventes do bando de Raft correm para os cavalos, mas uma surpresa os aguarda. Não tenho pressa, amigos. Poderiam tropeçar numa bala. Mãos ao alto. Suas corridas noturnas chegaram ao fim. Ah! Mal os três amigos acabaram de amarrar os prisioneiros, Tom Tender chega com intenções pacíficas. Não atirem! Vim aqui para dissipar um equívoco. Diabo! O lobo se veste de anjo. Vamos raciocinar antes que as coisas piorem por completo. Nada contra, Sr. Tender, contanto que nos prove ser um homem razoável. Pensando que Tex e seus amigos foram enviados pelo governador, Tender dá provas de sua bondade no sentido de normalizar a situação no condado de McCoy. E Tex decide pôr uma pedra no passado. Já mandei um homem dizer a Rick e a sua gente que eles podem voltar às suas terras. Espero que não perturbe mais essa gente humilde. Pode apostar, Wheeler. Ok, Tender. Vou solicitar ao comando mais próximo a indicação de um agente que venha ficar de olho em você por um bom tempo. Alguns dias depois, Tex, Carson e Kit se despedem de Will e Rick e de sua gente que estava trabalhando na reconstrução de suas casas. Adeus e boa sorte. E não esqueçam a lição. O direito e a justiça acabam sempre triunfando se você lutar por eles. Obrigado por tudo, Tex. Tá aí, mais uma história sensacional, não é mesmo? Essas histórias gostosinhas de assistir nos cativa. Te espero no próximo episódio. Ah, não se esqueça de se inscrever e dar um like. Prestigie o canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.